Boa noite, turma. Hoje, no dia 11 de agosto, no dia do estudante, vocês já receberam um vídeo nosso, meu e de Ana, lindo, né? Para homenagear vocês, um pouquinho de saudades daqueles dias maravilhosos que a gente vivenciou. Foi pouco tempo, né? Mas foi o suficiente para a gente aprender muitas coisas, tanto vocês comigo quanto eu com vocês. E hoje a nossa aula vai ser da eletiva, certo? Vai ser sobre segurança no trabalho. Lembra que a gente já estudou um dia sobre isso? Pronto. Então, hoje nós vamos continuar, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês verem a minha tela, para poder mostrar a atividade de hoje. A atividade de hoje não precisa ser escrita, tá certo? A gente só vai ler e aí vocês colocam lá no grupo algum áudio do que vocês entenderam dessa atividade e do que vocês sabiam e as curiosidades e tudo mais. Acidente de trabalho é o título do nosso texto, certo? Da eletiva de hoje. Quais os direitos do trabalhador? Relembrando, não precisa copiar, tá bom? O conceito de acidente de trabalho ainda gera dúvidas no dia a dia da empresa e na relação com o trabalhador. E por ser um tema amplo, as regras precisam estar bem claras a todos para que os colaboradores possam estar cientes dos seus direitos e sobre o amparo que a lei oferece a quem sofre um acidente no trabalho. Então, vejam só, existem leis, tá certo? Que dão segurança aos trabalhadores. E aí, uma dessas leis é o artigo 19 da Lei 8.213/91, que define, por acidente do trabalho, o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, um acidente de trabalho, ele pode ser de morte ou uma perca de alguma coisa, uma redução do que você era. Se você sai do seu trabalho com uma doença física, perda de audição, perda de algum tipo de movimento, isso tudo, certo? Como uma lesão, isso tudo pode ser considerado acidente de trabalho. Entende-se por lesão corporal aquela que se refere a qualquer agressão ao corpo, que crie uma debilitação a algum órgão. Por exemplo, um estilhaço que atingiu o olho causou uma ferida. A perturbação funcional acontece quando o colaborador perde alguma capacidade de funcionamento de algum órgão, sentido ou parte do corpo, seja no ambiente de trabalho, certo? Que se chama doença ocupacional, ou fora do ambiente de trabalho, que é não ocupacional. O artigo 20 dessa mesma lei também descreve e divide as doenças entre profissional e do trabalho, conceituando-a da seguinte forma: uma doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Já uma doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, e com ele se relaciona diretamente, constante em relação à mencionada no inciso 1. Isso daí é uma lei mesmo, tá certo? Por isso que ela tem essas palavrinhas mais complicadas e mais difíceis de entender. Mas deixa eu explicar aqui a vocês o que é que significa cada um. Uma doença profissional, ela é produzida, tá certo? Ou desencadeada pelo trabalho. Já uma doença do trabalho, ela é adquirida ou desencadeada. Por definição da lei, a lei parece explicitar toda a descrição do que pode ser considerado um acidente de trabalho, mas quando se vai a fundo no tema, percebe-se que muitas questões se apresentam diante da lei, e apesar de ser completa e amparar o trabalhador em várias situações, nem todos enxergam ou sabem como tudo funciona de uma forma geral.
Então, quer dizer, mesmo tendo leis, isso pode ainda ser interpretado, certo? Não tem uma coisa correta sobre aquilo. Essas leis de acidente de trabalho podem ser interpretadas. O mesmo artigo 20 da Lei 8.213/91, que é a lei de acidente de trabalho, conceitua e descreve o que se entende por acidente de trabalho. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação, certo? Isso é considerado um acidente ligado ao trabalho, que você pode morrer, reduzir a sua capacidade ou perder a sua capacidade para trabalhar. Exemplo, um, um pedreiro que está com o braço machucado e não vai mais conseguir ter força naquele braço, ele perde a sua capacidade do trabalho. Então, isso é considerado acidente de trabalho, certo? Desde que ele tenha, que essa perda de movimento do braço tenha sido causada por alguma questão do trabalho. Inciso 2. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem e terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. B. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. C. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. D. Ato de pessoa privada do uso da razão. Letra E. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. E aí vem o terceiro, que é a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Pronto, então essa é a lei, certo? Que fala sobre acidente do trabalho. E aí eu quero agora que vocês cheguem lá no que vocês vão lá no WhatsApp e comentem um pouco do que vocês entendem sobre isso, se vocês já viram algum caso disso, de acidente no trabalho, se vocês já presenciaram, se já souberam de alguma história que queiram contar, certo, para os colegas, para que a gente possa abranger mais esse assunto, tá bom? Então é isso, pessoal, até a próxima aula.